Olá, muito boa tarde e votos de boas festas. Da Póvoa de Varzim a Moscovo, duas residências e duas das muitas experiências de vivência do Natal do convidado do programa Eclésia de hoje, José Milhazes. Investigou história quando pertenceu à União de Estudantes Comunistas e foi a história que o levou a levantar perguntas num ambiente que não permitia qualquer questionamento e tinha a Bíblia como um livro proibido. José Milhazes, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar neste programa. O Natal aconteceu da Póvoa de Varzim a Moscovo, acredito que por muitas outras paragens. Foram natais muito diferentes esses que viveu na sua vida? Claro, isso sem dúvida. A minha família é uma família católica, além de tudo pescadores, e daí que o Natal era uma festa muito especial para nós. Nós nessa noite comíamos sentados no chão, como ainda hoje é costume, e entre os pescadores, e era uma noite onde se juntava a família toda. Era uma festa de família. Isso na Póvoa de Varzim, não é? Na Póvoa de Varzim, claro. Não tínhamos muita sorte com as prendinhas, porque éramos muitos irmãos e os meus pais não tinham possibilidade de comprar prendas para todos. Era alguma coisa simbólica. E daí que eu recordo-me muito bem desses natais. Eles ficaram-me na memória, porque era talvez a única vez em que nos juntávamos todos, porque como eram pescadores e de alto mar, então iam ora para a Terra Nova, ora para a África, como no caso do meu pai, e então digamos que o Natal normalmente juntávamos todos, salvo raras exceções. Houve alguns anos em que o meu pai estava em África, mas era isso que me ficou a mim na memória desses natais. Isso foi até que idade? Até aos 18 anos. Depois fui para a Rússia, onde também, embora ateu militante nessa altura, não prescindíamos do Natal. Os estudantes que lá estavam organizávamos o Natal. Sempre que possível vinha bacalhau de Portugal, embora às vezes com muito grande dificuldade, mas fazíamos uma festa como se estivéssemos em Portugal. Eu lembro-me que... Uma festa à mesa, não é? Claro, festa à mesa, obrigatoriamente. Até não faltava o bacalhau, como já disse, não faltavam as rabanadas, era eu que as fazia, as rabanadas à pobeira, e havia sempre muita alegria e muita solidariedade, porque as pessoas que se sentavam a essa mesa tinham as suas famílias em Portugal e também tinham, independentemente de serem católicos, crentes ou não crentes, tinham também o Natal como símbolo da família. E nesse sentido, para mim, foi muito doloroso, em 1978, no Natal de 1978, que eu passei no hospital, e foi uma coisa absolutamente terrível, porque passei sozinho, completamente sozinho, porque os russos nessa altura não festejavam o Natal, era uma festa proibida, e digo-lhe que foi das coisas que me ficaram fortes na memória, foi essa solidão numa noite de Natal. Não havia referências nenhumas ao Natal, elementos simbólicos do Natal? Digamos que havia, no sentido religioso, o regime permitia, digamos, à Igreja Ortodoxa e a outras confissões assinalar o Natal, mas de uma maneira muito limitada. Por exemplo, as igrejas estavam abertas, as poucas igrejas que existiam estavam abertas, mas a polícia controlava entradas e saídas, daí que as pessoas tinham medo de ir à igreja porque se tinham que identificar e poderiam vir a ter problemas. E claro que nas famílias, durante os 75 anos de comunismo,
perdeu-se essa tradição de festejar o Natal. Mas é uma coisa muito curiosa, é que os comunistas substituíram o Natal por outra coisa. Eles desviaram todo, digamos, como é que é de dizer, todo o rito natalício para o Ano Novo. Também tinham, digamos, a árvore de Natal, os enfeites, que eram enfeites não religiosos, mas marxistas-leninistas, inclusive havia bolinhas de Natal com o rosto de Lenin e de Stalin e essas coisas todas. E, digamos, as pessoas perderam, na grande maioria das famílias, perdeu-se a tradição do Natal. O Natal na Rússia é um pouco mais tardio, é de 6 para 7. É o calendário juliano, exatamente. É o calendário não gregoriano, exato. Como no Ocidente. E daí que os russos não... Quer dizer, havia povos, por exemplo, no caso da Estónia, de onde é a minha mulher, e eles celebravam quase clandestinamente, como se costumava dizer, fechavam as cortinas da casa e acendiam as velas e... Celebrações ortodoxas, da igreja ortodoxa. Não protestantes mesmo, ou até de pequenos grupos de católicos, mas tudo era feito. Uma curiosidade, por exemplo, na noite de Natal, para que as pessoas não fossem às igrejas, para que perdessem definitivamente, a televisão russa, a soviética naquela altura, transmitiam normalmente programas que em outras ocasiões estavam proibidos. Por exemplo, programas de música estrangeira, onde apareciam grupos tipo os Beatles, os ABBA e outros que nós considerávamos isso uma normalidade, mas na União Soviética era uma coisa absolutamente fantástica ver aqueles grupos na televisão. Como é que, portanto, o José Milhazes foi para a Rússia nessa União dos Estudantes Comunistas, não é? De que forma é que, para estudar História, investigou a História, é que o tema Natal foi surgindo e logo com dois elementos, não é? Com o calendário gregoriano e com o calendário juliano, um a 25 de dezembro, outro a 7 de janeiro. Como é que esses elementos foram sendo trabalhados na sua investigação? Digamos claro que é enraizado sempre essa tradição da Póvoa de Varzim, não é? Sim, porque aqui há uma coisa, e eu devo dizer que ainda hoje, na Rússia, o Natal não tem a expressão que tinha, por exemplo, antes da Revolução de 1917. Está-se a constituir, ou melhor, está-se a recuperar muitas dessas tradições. Por exemplo, na Ucrânia já está mais enraizada, porque era uma festa muito alegre, era a principal festa de inverno, e, por exemplo, eles, para a ceia de Natal, têm que fazer 12 pratos diferentes. E há toda uma série de ritual que eu não consegui já, digamos, aprender a tempo, porque isso aí ainda se está a compor e continua ainda a dar-se muita importância. E tem um período de jejum que antecede todo sim, esse tempo, claro, não é? claro. Os ortodoxos, alguns ortodoxos, eu conheço alguns que fazem esse jejum, como eu digo, essas tradições vão-se recuperando a pouco e pouco, mas ainda é um processo ainda em desenvolvimento, até porque foram muitos anos em que as pessoas, por exemplo, volto à Estónia, se na Estónia algumas das pessoas que viveram antes da ocupação soviética conseguiram transmitir aos netos que viveram já no pós-União Soviética todas essas tradições de Natal, na Rússia esse intervalo foi de 75 anos, por isso não havia meio de transmitir, a não ser agora o trabalho que a Igreja Ortodoxa vai fazendo entre os seus fiéis para recordar a forma como os seus antepassados festejavam o Natal. E essa determinação de apagar as celebrações religiosas do Natal foi muito forte. A religião era o ópio do povo. E foi fortíssima.
houve toda, como eu já disse, todo um trabalho, além da proibição da frequência da ida aos templos, havia a tal substituição marxista-leninista da religião. Também tinham a Santíssima Trindade, que era Marx, Engels e Lenin, e criavam todo um tipo de digamos, religião. A própria forma de sepultar Lenin está aí. Eu digo sempre que Lenin foi só ver uma vez porque fui obrigado. Porque não ia, porque eu, em Portugal, como sou do Norte, e sou de uma família muito religiosa, como eu disse, e de pescadores, levaram-me a Santo Trocato, a Guimarães, ou a Santa Maria Adelaide, onde eu via aqueles santos, digamos, embalsamados, e então para mim o Lenin era mais ou menos uma coisa daquelas, quer dizer, não, mas fazia, e ainda faz parte do ritual de alguns, porque é uma espécie de símbolo dessa religião que tentou ser criada para substituir o cristianismo, o Islão e outras religiões que existiam na União Soviética. O que foi, como o próprio José Milhares considerou, uma grande utopia. Quer dizer, foi uma utopia, eu diria mais que aquilo não foi uma utopia, foi uma anti-utopia. Porque uma utopia, quando nós temos uma utopia, geralmente é uma coisa bonita que acaba muito bem. Ali não, ela começou muito mal e acabou muito mal. Por isso é um exemplo muito claro de como não se devem fazer as coisas. Infelizmente, nem todas as pessoas ainda compreenderam isso. Digamos, e eu tenho grande dificuldade em compreender essas pessoas, porque, digamos, o nível de violência, o nível de desrespeito pelas pessoas, em determinadas alturas, ultrapassou todos os limites. E foi isso que o levou a questionar progressivamente o regime. Claro, foi digamos, a falta de direitos individuais e depois, claro, o aprofundamento da disciplina que me dediquei, a história, que me levaram a ver que essa história estava mal contada. Investiguei, quando tive possibilidade, investiguei nos arquivos, escrevi até muitos livros e muitos artigos sobre isso, e aí nós começamos a compreender a desumanidade que é uma ditadura comunista. E depois, claro, também aqui temos a nossa prática. Amigos cujos avós, ou até mesmo pais, foram vítimas desse regime, familiares, no caso da minha mulher, os avós e tios-avós, praticamente quase todos, sentiram na pele a ditadura comunista. E daí que era preciso tirar conclusões, e elas iam-se tirando, não obstante ser um processo doloroso, porque sonhar com uma coisa e depois ver que não é um sonho, um pesadelo, é muito difícil. Foi esse sonho por um paraíso que pensava que estava no regime comunista que o levou até à União Soviética, e que depois o motivou também no movimento contrário. Claro, até porque eu estudei num seminário quando era jovem. E como nós sabemos... Que queria ser missionário comboniano. Exatamente. E os católicos têm o paraíso, mas do outro lado da vida. Sim. Ou seja, depois da vida. O comunismo promete mais cedo. E o José Milhares chegou a acreditar nisso. Exatamente. Foi exatamente por isso que eu comecei a dedicar-me à militância comunista e depois fui estudar para a União Soviética. Agora, quando entras em contacto com a realidade, é que começas a sentir que
como se costuma dizer, a receber a baldes de água fria. E foi isso que o levou, de facto, o estudo, a investigação, que o levou a descobrir os pontos mais do que frágeis de todo o sistema. A própria prática da vida também, o dia-a-dia, aquelas promessas de que todos eram iguais, afinal não eram todos iguais, havia pessoas mais iguais do que outras. A justiça social era um mito. miragem. Digamos, em termos de nível de vida, os soviéticos viviam pior do que na Europa Ocidental, mesmo pior do que em Portugal. Digamos que a minha família, sendo uma família humilde, tinha um nível de vida que ia melhorando a olhos vistos, e nós podemos dizer que Portugal não evoluiu, Portugal evoluiu muito, e as pessoas iam ganhando, digamos, ganhando qualidade de vida, enquanto que na União Soviética faltavam as coisas mais elementares. E a própria negação do valor principal do Natal, o valor da fraternidade, da esperança, são valores que é impossível existirem num regime como o da União Soviética. Do ponto de vista da teoria e da propaganda, eles são o fundamento também da ideologia comunista. Não é por acaso que muitos, inclusive o presidente Putin, diz que há muita coisa comum entre o comunismo e o cristianismo, o que é, digamos, demagogia total, porque as palavras são as mesmas, mas o conteúdo e a forma como são realizadas são completamente diferentes. E essa foi a descoberta que o José Milhazes fez. Quantos natais nesse ambiente da Rússia, da União Soviética? Depois 38, se não me engano, 37 ou 38. E que nunca permitiram esquecer essa identidade do ambiente natalício em que nasceu. Não. Isso era uma coisa que trazíamos no sangue. E não era só eu, como estou a dizer. Apesar do ambiente envolvente e até pessoal, que levava a negar muito dessa experiência cristã. Sim, mas o Natal tem uma carga que eu penso que ela vai mesmo além do sentido religioso. Tanto mais quando o Natal é, digamos, era um daqueles momentos luminosos da nossa infância, da nossa mocidade, e que ficam para toda a vida. E não realizar o Natal é perder o Natal, perder um momento fantástico. Inclusive, mesmo não sendo cristão, eu acho que é uma festa para não só conservar, mas para se sentir cada vez mais, porque eu penso que nos últimos anos o Natal se vai diluindo um pouco. Eu não sei como é que vai ser na época da pandemia, iremos ter certamente um Natal de novo tipo, mas nos últimos anos vinha-se diluindo. O Natal é quase que, digamos, a comercialização do Natal, aquelas quantidades de prendas, e deturpa-se o sentido. Ofuscam o sentido essencial. Exatamente. A pandemia talvez nos faça pensar no verdadeiro Natal, embora longe das grandes famílias, nos faz lembrar este sentido. O sentido de solidariedade e mesmo de resistência, digamos, num momento tão difícil como é a pandemia. Pessoalmente, de que forma é que o Natal para si continua a ser vivido e tem significado, mantendo essa união entre o que são raízes na Póvoa do Varzim, raízes da sua mulher também na Estónia? Olha, nós no Natal tentamos reunir, digamos, o máximo da família. Não é na Póvoa o máximo da família, porque é impossível juntar tanta gente, mas lá juntam-se. Juntam-se, continuam sentados no chão naquela noite e tudo isso. Nós, eu junto a minha família, os meus filhos, os meus netos, este ano não deverá ser possível,
E juntamos as tradições da Estónia com as tradições portuguesas, porque a minha mulher faz questão de que na mesa esteja também representada, digamos, os manjares de Natal da Estónia. Que é até um enriquecimento para a própria vivência do Natal. Claro. São coisas muito estranhas, às vezes até para nós. Por exemplo, couve doce é um dos pratos que para nós pode ser muito estranho, mas que constitui, digamos, exatamente até para transmitir, para que os meus filhos não se esqueçam e para que os meus netos também venham a saber como é o Natal, não só em Portugal, mas também na terra, noutras terras, neste caso na Estónia e até mesmo na Rússia. Sentados no chão ou à mesa, é possível manter esse espírito que o Natal a todos convoca, não é? Sempre. Agradeço, José Milhazes, ter partilhado connosco essa experiência natalícia desde a Póvoa de Varzim, a Moscovo e agora aqui por mais perto de Lisboa, e votos de continuadas boas festas para si e para a família. Obrigado. Muito obrigado. Esta noite, pelas 22h45, voltamos à sua companhia na Antena 1. Votos de um Natal feliz nestes dias e até amanhã, se Deus quiser.